Quais artistas foram influenciados pelo nosso amigo Bilu Idibel no passado, a fim de escrever e compor letras e melodias também que pudessem despertar os dimensionais? Quais músicas surgiram dessa primeira parceria com alguns cantores, músicos, com o nosso amigo Idibel? Para quem não sabe, nosso amigo Idibel esteve presente interagindo com diversos artistas, principalmente compositores e cantores do mundo todo, não só aqui no Brasil, com o objetivo que essas músicas pudessem, de alguma forma, tocar a mente e o coração dos dimensionais, para que eles despertassem através de alguns códigos, algumas frases, algumas frequências e vibrações sonoras, melodias, assim como mensagens subliminares nessas músicas, para que esses dimensionais acordassem e começassem a se questionar. Isso aconteceu, principalmente com um cantor, compositor brasileiro, que muitos de vocês conhecem, o Raul Seixas. Para quem não sabe, nosso amigo Bilu esteve presente na vida do Raul Seixas. Ele apareceu como um menino, um garoto, muitas vezes interagiu com ele, passou algumas melodias e trechos de letras. E o Raul acabou compondo, estruturando as canções a modo dele, mas ele foi inspirado pelo nosso amigo Idibel. Mas não só o Raul Seixas, outros compositores e cantores também. Eu tive autorização de apresentar para vocês algumas letras, alguns trechos e músicas. Obviamente a gente não pode tocar a música aqui, mas eu vou tentar, uma delas, pelo menos vou tentar passar aqui, caso o YouTube não deixe, né, dê direitos autorais, a gente depois edita e corta a música. Mas eu vou mostrar para vocês, para a gente entrar nessa frequência e buscar entender qual foi o objetivo do Idibel ao transmitir essa frequência, essas mensagens, esses códigos para os dimensionais. Começando pelo Raul Seixas. Muitas canções ele inspirou, tá, gente? Mas eu vou começar aqui com uma delas, chamada Ouro de Tolo. Vocês devem conhecer. Nessa letra, ele passa uma mensagem um pouco direta para os dimensionais, que por mais que ele estava contente, porque tinha um emprego e era um cidadão respeitável, ganhava muito por mês na época, né? 4.000 cruzeiros, que ele devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista e devia estar feliz porque conseguiu comprar um corcel. Ele devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, na frente da praia, depois de ter passado fome por 2 anos, lá no Rio de Janeiro. Deveria estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas ele acha que isso, na verdade, é uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Ele devia estar contente por ter conseguido tudo o que ele quis, mas confessa que ele está um pouco decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e agora? Ele se pergunta, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar. Eu não posso ficar aqui parado. Ou seja, a busca desenfreada pelo sentido da vida, pelas coisas materiais, pelo sucesso, pelo dinheiro, pela fama, ele conquistou. Aí ele percebeu que, na verdade, existia um vazio, existia ainda um sentimento de estar faltando alguma coisa. Não é assim que a gente se sente? Aí ele continua, mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã. Eu acho tudo isso um saco. Ele devia estar feliz por ter ido ao domingo no zoológico dar pipoca aos macacos. Ou seja, ele já está dizendo aí o seguinte, olha o vazio, olha a falta de propósito. Tem algo muito maior a ser feito, não apenas preencher o tempo com as coisas da vida que todo mundo faz, né? Resumindo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estou de saco cheio já. Esse é o sentimento dos dimensionais, não é assim? Ou seja, nós alcançamos o ouro de tolo. Por quê? Nós estamos buscando a felicidade, muitas vezes ela não chega. E continuamos nessa repetição constante
nessas rotinas que não levam a gente a lugar nenhum, né? Aí ele diz: é você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo e limitado e só usa 10% da nossa mente. Pois é, aí você reconhece que nós todos estamos limitados aqui, mas temos que buscar algo maior. Não adianta a gente ficar aqui parado. E você, que ainda acredita que é um doutor, que é um padre, que é um policial, que é um profissional reconhecido pelo sistema, né? Está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social, é um escravo do sistema. Está trabalhando para o GO, porque ainda falta a compreensão do propósito real da vida. E todos se sentem importantíssimos, né? Só que, por inspiração do nosso amigo Idibel, o Raul talvez tenha percebido em algum momento, né? Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, ele não vai ficar parado, esperando a vida passar, vendo televisão no domingo, envelhecendo, doente, decrépito, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Aí ele diz algo muito interessante. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, ou seja, longe dessa situação do sistema, desse mundo que nós estamos vivendo, cheio de limites, essa prisão que a gente vive, no cume calmo do meu olho que vê, ou seja, ele enxerga algo que está além ou acima dessa realidade, do olho que realmente vê, a visão interna e a visão lúcida das coisas, né? Assenta a sombra sonora de um disco voador. Então ele percebe o sinal, a presença dos nossos amigos. Ele diz, eles estão aí, dando o sinal, chamando para o despertar todos aqueles que sentem que não são daqui, que pensam diferente, que estão deslocados, não se encaixam nesse sistema, né? Aí ele repete a mesma frase, né, para justamente reforçar o estado de inquietude que ele se encontra. Aqui tem outra música do Raul, Tente Outra Vez. Vocês já conhecem, claro. Aqui ele traz não a questão da fé, da esperança, que você tem que esperar em Deus, né? Apesar de ele dizer, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Para a gente nunca desistir das coisas. Porque nós temos o poder, a capacidade de criar nossa realidade. Nós não devemos deixar a frequência entrar num nível baixo de desistência, de desânimo. E não é no sentido de fé religiosa, é fé em si mesmo. Veja, não diga que a canção está perdida, ou seja, o nosso compromisso, o nosso propósito. Nós temos tempo, nós temos a chance de realizar aquilo que viemos fazer. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, ou seja, o conhecimento está aí para ser encontrado, para ser ingerido. Não podemos parar, temos que ter persistência, foco, determinação na busca do conhecimento e da verdade. Nós temos 2 pés para cruzarmos a ponte, nada acabou. Nós temos 2 pés, 2 pernas, nós temos uma vida ainda pela frente. Não importa se somos idosos, jovens, não temos dinheiro, não importa. Nós temos que atravessar essa ponte, que significa que nós temos que passar para o outro lado. Não continuar na mesma vidinha que nós estamos vivendo, ainda dá tempo. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Aqui ele reforça, né, essa frequência de não desistir, de manter a força de vontade, a determinação e o foco. Porque há uma voz que canta e uma voz que dança, uma voz que gira bailando no ar. Essa voz é a voz da consciência, é o chamado dos dimensionais que nós temos dentro de nós, que nunca vai parar de cantar e de se movimentar. É isso que nos move, mesmo que a gente não enxergue e não sinta ela presente. Basta ser sincero, querer, desejar profundo.
você será capaz de sacudir o mundo. Vamos sacudir o mundo. Essa frase, com certeza, nosso amigo Idibel deve ter passado para ele. Ele sempre usa essa frase. Vamos sacudir o mundo. Então, com certeza teve uma interferência aqui, né? Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Tente, não desista, não pare. A música O Trem das Sete, ele diz que existe um trem se aproximando. Um trem está chegando na estação. Ele vem surgindo de trás das montanhas. Vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Ou seja, algo que percorre ciclicamente o seu destino vai passar mais uma vez. Uma nova oportunidade nós estamos tendo para embarcar. Quem vai aproveitar esse trem que está chegando? Trazendo de longe as cinzas do velho Éon, a sabedoria, o conhecimento, a verdade antiga que foi escondida, ocultada e perdida. Está voltando, já está aí, não é? Então esse trem que traz o conhecimento, a verdade, a oportunidade dos dimensionais e da humanidade encontrar o real propósito da vida, já vem fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. Quem é que sabe do trem? Para quem que Idibel e Raul Seixas estavam se direcionando? Aos diferentes, aqueles que sabem do trem, os dimensionais, que já têm consciência do que está por vir, o que está chegando, nossa transmutação, nosso compromisso, nosso fim de ciclo aqui, a programação que nós temos com a nossa placa. É o momento, o trem está chegando. Não precisa de passagem, nem mesmo bagagem nesse trem. Basta que você esteja desperto e consciente. Você já vai estar dentro desse trem. Mas ele está chegando na estação. E nós vamos aproveitar? Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Ou seja, quem vai ficar inconsciente, quem vai ficar lúcido e vai aproveitar essa oportunidade? Quem? E quem vai ficar? E quem vai partir? Nós vamos aproveitar essa chance que nós estamos tendo, mais uma vez aqui na Terra? Pois o trem está chegando. Está chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Ou seja, existe um prazo, existe um tempo, existe uma oportunidade. Nós temos que estar na estação, de certa forma, conscientes desta passagem do trem. Ele vai passar. Aí ele diz, ou melhor, talvez nosso amigo disse a ele, olhe o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. As coisas estão mudando no céu. Será que temos o mesmo céu, as mesmas condições atmosféricas, as mesmas colorações no céu? O que está acontecendo? Vão acontecer algumas alterações com relação aos astros, ao sol, à lua, às estrelas? Olha que céu! É um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Seriam os chemtrails? Seriam os rastros químicos que estão soltando no ar? Ele foi avisado, né? Veja, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Aqui ele dá uma sinalização. A presença das 49 raças, dos nossos amigos das estrelas, voltando, retornando, que simbolicamente, na Bíblia, são retratados como os anjos, as trombetas, os guardiões, as tecnologias que eles utilizavam, principalmente sonoras, com a presença deles aqui na Terra. E nós estamos percebendo os sons que estão vindo do céu, o som das trombetas. Muitos têm escutado ao redor do mundo, né? E a presença dos nossos parceiros. Lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Deus deslizando no céu? Luzes no céu?
entre brumas, interação com névoa, neblina. Que frequência é essa? Remete ao quê? Frequência altíssima, de 1000 megatons, luzes deslizando no céu? Deus presente aqui? Olha o mal, ele vem de braços e abraços com o bem num romance astral. Ou seja, o bem estará sendo manifestado, mas o mal também estará presente, mascarado, como um romance astral. Cuidado com a maionese, cuidado com o misticismo, cuidado com aquilo que a gente sempre fala, né? Pés no chão. A realidade está aí. Eles estão aí. Não tem nada místico, abstrato, nada que seja espiritualmente distante ou que somente poucos têm condições de acessar. Não. Cuidado com o romance astral. Amém. Assim seja, né? Então, o trem está chegando. Trem das 7 horas, né? Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir. E o Raul, ele compôs uma música em homenagem ao Idibel. Vocês sabiam disso? É essa música aqui, SOS, Disco Voador. Quem não escutou ainda, depois escutem. Aí ele cita, né? Que ele está em pleno domingo, missa, praia, céu azul, só que tem sangue no jornal, né? E bandeiras na Avenida Zil. Ou seja, ele está fazendo uma crítica à busca da felicidade humana num pleno domingo e, ao mesmo tempo, as notícias e as políticas do GO atuando na sociedade, né? Toda a manipulação do sistema. E por detrás da triste, linda Zona Sul, vai tudo muito bem. Formigas que trafegam sem motivos. As pessoas sem propósito algum, se locomovendo pelas cidades, né? Totalmente inconscientes. E da janela desses quartos de pensão, ele, como um vetor, tenta uma transmutação. Ué, o Raul tentando uma transmutação? E na esperança de receber uma resposta, ele chama o amigo dele, que havia passado algumas músicas para ele. Ô seu moço, do disco voador, me leve com você para onde você for. Seu moço, não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Ou seja, ele faz um apelo, ele chama nosso amigo Bilu e as 49 raças, porque ele não quer mais ficar aqui, ele está cansado desse sistema, dessa vida, dessa condição. Ele diz que andou rezando para totens e Jesus, ou seja, que ele estava fazendo oração, pedindo ajuda nas religiões, na espiritualidade, e ele jamais tinha olhado para o céu, para o disco voador além dessas coisas, ou seja, ele percebeu que existia algo muito além dessa busca espiritual e religiosa, e que nós estamos começando a perceber também, né? E ele já foi macaco em domingos glaciais, atlantas colossais que ele não soube como utilizar. E nas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar. Estão muito ocupados para pensar. Ou seja, as pessoas não estão abertas, não estão conscientes do que está acontecendo. Nossos amigos estão aí, nossos parceiros estão se mostrando no céu e ninguém está vendo, estão muito ocupados para pensar nessas coisas, né? Então, seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Ele faz esse chamado, esse pedido, né? Talvez porque nosso amigo Idibel estava um tempinho sem falar com ele, ele ficou com saudade e compôs essa música, talvez em homenagem ao nosso amigo Bilu. E para quem não sabe, existe um documentário do Raul Seixas que uma das esposas dele confirma isso e disse que ele se encontrava com um menino que aparecia muitas vezes para ele, inclusive quando ela estava presente. E esse menino deixou ele meio doidinho da cabeça, de tanta coisa que eles conversavam, né? E com certeza o Raul, se tivesse vivo, ele ia confirmar essas coisas hoje, mas infelizmente, né? Ou sabemos que ele está no segundo anel, já num trabalho maravilhoso junto aos ascensionados, né?
Estou me estendendo um pouco porque muitas pessoas pediram para a gente falar, né, sobre essas canções. Uma outra canção que recentemente eu confirmei, para quem não conhece, o Barrerito sertanejo, antigo sertaneja, né? A música Amaremos também foi inspirada e passada pelo Idibel para o Barrerito. Essa letra, essa música, vai mexer com os casais, com as almas gêmeas, com aqueles dimensionais que precisam se encontrar, gerar essa frequência do amor, não é? A frequência da nobreza entre casais. Então, escutem depois essa letra, que vocês vão entender, para quem é casal, tem um relacionamento, ele deixou uma mensagem aqui muito interessante. Nosso amor não tem tempo ou idade, ele é puro demais, ele é profundo. Mesmo que o mundo se acabe e a morte aqui nos separe, em outra vida nos encontraremos e outra vez amaremos. Os casais vão sempre se reencontrar, principalmente as almas gêmeas. Então, quem está solteiro aí, fiquem tranquilos que uma hora a tampa da panela aparece, tá? Quando a gente entra na frequência, as coisas começam a se ajustar. Velha roupa colorida do Belchior. Olha que interessante. Essa letra, com certeza, um trecho dela foi inspirado e passado pelo Idibel, tá? Nós confirmamos isso também, que é esse trecho aqui. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Ou seja, aqui ele traz o código do prolongamento da vida, dando a entender que os dimensionais teriam essa frequência resgatada, que muitos já estão antigos, ou seja, envelhecendo, não são mais jovens e novos, mas uma mudança em breve vai acontecer. Todos precisamos rejuvenescer. Frequência do prolongamento da vida, transmutação, vida eterna. Na música Velha Roupa Colorida, do Belchior. E aqui, para a gente fechar hoje, uma canção que ficou conhecida pelo Roberto Carlos, A Guerra dos Meninos. Inclusive, conversei com o Urandir esses dias sobre essa canção. Vamos dar uma olhada nessa letra e fazer algumas reflexões sobre ela. Ele teve um sonho que foi o mais bonito que ele sonhou em toda a vida dele. Sonhou que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Bom, aí já começa a sinalizar alguma coisa. O que aconteceu depois desse sonho que ele teve? Será que foi um sonho mesmo? Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela abrisse, ele entrou. Era algo tão divino, luz em forma de menino. Uma luz em forma de um menino, uma criança, adentrou pela porta sem que ela abrisse. E uma canção ele ensinou. Ele passou a música, a canção, para o compositor. Interessante, né? Aí ele vai trazer a melodia da música, né? A melodia que ficou conhecida por muitos, possivelmente essa melodia foi passada também. É uma vibração sonora, uma voz de uma criança, de um menino, cantarolando essa melodia. Por que será? Que frequência é essa? O que ela ia trabalhar e mexer nas pessoas que escutassem essa canção, né? Havia ali uma inocência e uma sabedoria nessa criança, nesse menino, que da simplicidade dizia para ele: tudo é mais forte quando todos cantam. Todos cantam. A mesma canção, ou seja, que canção é essa que todos devem cantar? Esta canção que ele deveria ensinar a todos seria o conhecimento, o chamado, a verdade, a boa nova, as informações que estariam chegando para a humanidade por parte deles, representados ali pelo menino, que estava trazendo a frequência da propagação. A canção significa o conhecimento, a boa nova. Aquilo que deveria ser propagado, cantado por todos. A verdade, que seria resgatada. Quanto mais houvesse para ouvir e ensinar a todos,
que estariam ali. Propagação é para todos, e para todos que estivessem ali para ouvir. E a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvido até no céu por Deus. Ou seja, essa frequência iria ressonar, propagar em todo o universo, né? Essa ação, esse acontecimento, essa canção que seria cantada pela humanidade ou por um grupo de pessoas. Que pessoas são essas? Ele saiu cantando aquele hino, aquela canção, e quando viu, alguém também cantava. Ele saiu cantando sozinho, depois que o menino passou para ele a canção. E ele saiu cantando, propagando, espalhando, distribuindo, sem se preocupar se alguém ia escutar. Ele saiu cantando. E de repente, alguém também cantava e viu a minha esperança na voz de um menino que sorrindo também o acompanhava. Outros que brincavam mais além deixavam de brincar para vir também. O que significa isso? Todos estavam brincando, ou seja, perdendo tempo, ainda iludidos, brincando na vida, adormecidos. Deixavam de brincar para vir também propagar e levar a luz do conhecimento. Despertaram e começaram a cantar e a caminhar junto com eles, nessa marcha, nessa tropa de propagadores. E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100. Caramba, era uma pessoa só, ele começou a cantar. De repente, mais de 100 estavam reunidos, os dimensionais começaram a se encontrar, os dimensionais começaram a propagar, os dimensionais começaram a agir, a movimentar. Mesmo que apenas uma pessoa tenha iniciado, ou 2, ou 3, ou 100, de todos os lugares vinham aos milhares, e em pouco tempo eram milhões, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações e conhecimento, não só amor aos corações, mas muito conhecimento, muita informação que iria despertar as pessoas para que elas viessem também se juntando a esse grupo para cantar e propagar a boa nova. Em resposta, o céu se iluminou. O céu? O que o céu tem a ver com isso? Uma luz imensa apareceu. Tocaram fortes os sinos, os sons eram divinos. Aqui a presença, né? Não no sentido religioso, mas no sentido da frequência dos nossos amigos, mais uma vez na Terra. A vibração sonora deles. A paz tão esperada aconteceu. A mudança do sistema. Nosso legado será deixado e tudo vai mudar. Inimigos se abraçaram e juntos festejaram. Fico imaginando os Anunnaki dançando e festejando com os dimensionais. Será? Vamos ver, né? O bem maior, a paz, o amor e Deus. Muito bem. Quer dizer, então, que um menino passou uma canção e essa pessoa que recebeu a canção começou a propagar essa melodia, essa canção, e milhões de pessoas se uniram para propagar essa vibração, essa frequência, essa canção para toda a humanidade. Isso lembra alguma coisa, remete alguma coisa, né? A vocês, do que nós estamos realizando, do que vocês estão realizando? Bom, gente, tem muito mais, tá? Existem muito mais canções e elas serão ainda passadas para nós. Essas que eu trouxe aqui foram algumas inspirações, tivemos a confirmação de algumas delas, tá? Então, com certeza, nosso amigo inspirou muitos cantores e pouco a pouco nós vamos identificando quais foram essas mensagens, quais foram essas codificações, né? Que mexeram com os dimensionais. Então, quem tem ouvidos, que ouça, né? E quem tem olhos, que veja.